Os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina estão ocupando o saguão da reitoria desde a grande Assembleia Geral do dia 17 de agosto, quando, em parceria com os técnicos administrativos em greve, discutiram a situação da universidade. Como os trabalhadores estão parados há quase 80 dias, os problemas estruturais aparecem com mais força. Restaurante universitário fechado, biblioteca fechada, laboratórios e coordenadorias também. Segundo os estudantes, essas debilidades aparecem cotidianamente, mas durante a greve acabam ficando mais visíveis. E justamente por isso é que servem como elemento de organização e de luta. O DCE, na parceria com os centros acadêmicos da UFSC, é quem coordena a ocupação. Tudo funciona baseado na organização coletiva e o acampamento, além de ser um espaço de reivindicação, passa a ser também de formação e crescimento político. Bom, a vigília é dividida em algumas comissões, não tem uma hierarquia interna, né? As pessoas chegam, participam das reuniões diárias que ocorrem às 9h30 da noite e entram, né, de acordo com a sua possibilidade, nas comissões que a gente constituiu, que são alimentação, limpeza, comunicação, articulação, né, com os outros centros acadêmicos, também para organizar as passagens em sala, e horticultura, que vai estar organizando as oficinas. Então, para essa semana, que é a semana da vigília, a gente está com oficinas de discussão sobre a universidade, né, um cineclube à noite, além do que, enfim, todas as atividades de alimentação e tal são organizadas coletivamente. Então, tem um espaço deliberativo geral, que é a reunião todo dia às 9h30 da noite, uma reunião aberta, todos estão convidados, e depois cada um se organiza nas suas comissões, traz ideias, né, para construir a vigília. É um processo de construção que ele é muito dinâmico, né? O pessoal chega aqui, vai dando ideia, vai construindo e vai fazendo o negócio acontecer. Está sendo uma surpresa muito boa, cada dia de verdade chega mais barraca aqui, chega uma gente de um canto diferente, chega de um curso diferente. E a melhor notícia é que são pessoas que a gente não via se mobilizando, que a gente não via no movimento e agora estão e que estão a fim de participar e que estão pegando tarefas junto, que estão participando da reunião e que tentando entender tudo o que está acontecendo, tentando entender os processos, e está muito legal. Está sendo um processo muito rico e de aprendizagem para todo mundo, assim, né? Isso é política feita de qualidade, assim. Como o capitalismo tem seus ciclos de crises, acho que os movimentos têm seus ciclos de ápice contestatório. Eu acho que em 2007, como rolou a ocupação aqui, e tudo indica que vai ser o mesmo caminho dado agora esse ano, eu acho que dá uma renovação no movimento. Eu acho que são novas pautas, a luta se refaz, mas com um fortalecimento maior. Eu acho que a esquerda, eu percebo que está cada vez mais se unindo e que não só isso, a gente está conseguindo agregar, acho que questões pertinentes. Né? Não, aqui a gente tem, né, cartazinhos bem simpáticos dizendo que barulho pare às 2h da manhã, para que a galera não beba aqui dentro, não fume aqui dentro. Isso aqui não é um acampamento na Lagoinha do Leste, né? Isso aqui não é uma festa. Embora se pareça muito pela alegria de todo mundo que está aqui, mas é um espaço de política, um espaço sério no momento que qualquer coisa pode ser usada contra a gente, né? Então a gente limpa aqui, limpa durante o final de semana, limpa o banheiro, faz café da manhã, tem comissão para organizar a limpeza, alimentação, né? E tá funcionando bem. Uma coisa importante, né? Dentro do espaço do acampamento a gente está sugerindo, né? E, assim, não pode beber, não pode fumar, etc, etc. Então tem uma organização interna, depois das 2h, né? Todo mundo vai dormir, né? Enfim, tem um pessoal porque a gente tem que passar em sala de manhã. E com relação ao momento atual da vigília, a organização nesse momento é importante justamente para, primeiro, legitimar o movimento estudantil, né? Mostrar que instrumentos de pressão, que o movimento estudantil possui outros instrumentos, né? Que podem ser efetivos, né? Se construídos de maneira coletiva, com o apoio dos estudantes, né? E com a participação dos estudantes mais que tudo, e que muitas vezes a institucionalidade, ou seja,
a estrutura burocrática da universidade, pelo seu próprio funcionamento, ou seja, o limite da democracia e tal, impede que dentro da institucionalidade posta a gente consiga as soluções que a gente quer, né? Então, os instrumentos que a gente tem, seja uma vigília, uma ocupação, uma greve de estudante, enfim, são instrumentos que o movimento estudantil tem para tentar realmente mostrar as suas demandas de maneira mais clara, já que dentro das estruturas da universidade, muitas vezes não, somos sempre minoria, né? Apesar de sermos maioria na comunidade universitária. Eu acho que é uma necessidade de todo estudante, né? Quando você passa pela universidade e você percebe que as coisas não estão certas, você é obrigado a entrar e se integrar junto com todas essas atividades. E ela é fundamental para o crescimento. Eu acredito que por mais que já é a minha segunda universidade, a primeira meio que eu parei, era a Univale, enfim, ela é muito gratificante porque você aprende diariamente com todas as ações que você vai vendo, erros, acertos, conversas com professores, reitores, técnicos, enfim, crescimento a cada segundo, assim. Eu acho que é fundamental, todo estudante deveria participar disso, pelo menos em algum momento, assim. É um instrumento legítimo, né, como a gente estava falando, de fazer política. E ela precisa ser usada em casos onde a gente, como aqui o acampamento, né, ele vem porque a gente não está sendo ouvido, ele vem porque nossas reivindicações não estão sendo levadas em conta, né? E por isso que a gente chega a tomar ações extremistas, não é porque a gente gosta, não é porque a gente está afim de fazer, né? A gente toma porque a gente é o nosso modo de ser ouvido, né? E com relação à greve, a greve dentro da universidade, ela tem, pra gente hoje, explicitado problemas que a gente sempre passou. Problemas que tem agravado ao longo dos últimos anos, que é, por exemplo, com o RU, com a sobrecarga do RU, com as filas enormes no RU, com a falta de servidor, com a falta de professor, com a falta de sala de aula, com os cursos novos que vêm sem estrutura nenhuma. Então, ela está sendo nesse momento, ela fez ficar claro muitas coisas que a gente já passava antes, e o que facilitou na mobilização dos estudantes, né? O que ajudou muito na mobilização dos estudantes e estarem juntos, juntamente com os servidores. Ela virou a universidade virou um entro elitista, eu acho. Acho que ela é popular e pública de fato, né? As 26 mil pessoas, ou sei lá quantas pessoas existem que representam a população brasileira, de fato, né? Não existe uma elitização do conhecimento, né? Eu acho que são pontos que a gente tem que discutir. Qual o papel da universidade na sociedade, né? A gente está formando profissionais para o mercado, ou profissionais que possam ajudar não numa reforma, mas eu acho que numa conscientização de classe ou popular. Eu acho que a universidade, principalmente a universidade brasileira, está seguindo um caminho eurocentrista, eu acho, de essa nossa vontade pequeno burguesa de querer ser americanos, né? Mas aqui dentro da América Latina somos filhotes dos Yankees, né? A universidade brasileira segue esse mesmo ritmo. A educação ela é um direito de todos. Partindo do princípio que ela é um direito de todos, o Estado ele tem que manter condições para que todos possam ter educação. E partindo desse princípio, a gente não pode privilegiar só quem tem condições. Então a gente precisa ter moradia estudantil, a gente precisa ter alimentação para todos esses estudantes. E é uma coisa que na grande maioria das vezes a gente não tem. Por mais que existe um restaurante universitário, existe espaço de moradia estudantil, não tem o suficiente para todos. Então, ou você coloca isso para todos, ou você tá privando uma grande parcela da universidade, né? A gente vê os últimos semestres a fila do RU cada vez maior. Pois então, a ideia é que a vida não volte ao normal porque ela não está normalizada na universidade, né? Então a ideia é que a gente aqui esteja construindo quem vai reivindicar os direitos dos estudantes nos próximos anos, inclusive, né? Então isso aqui para além de qualquer coisa, é um acúmulo histórico, né, de experiência, um acúmulo histórico de organização. E então, né, esse momento aqui que a gente está vivendo é um momento de reivindicação e mostrar como é possível fazer política ainda hoje em dia, como é possível fazer movimentação estudantil e o quanto que ela é necessária e o quanto de ganho que ela pode trazer, né? Isso tem frutos que a gente até tem dificuldade de medir, né? E depois que a greve acabar, que aula a gente vai ter, né? Ou que tipo de universidade a gente vai ter. Então, durante essas semanas de mobilização, o mote da greve
a pressão para que o reitor assuma sua função pública de pressionar o governo federal para resolver o problema da greve o mais rápido possível foi sendo visto na sua medida, ou seja, a greve como uma expressão mais, enfim, drástica de um problema estrutural da universidade derivado da expansão nos últimos anos, né? Então o problema dos servidores, a contratação, os salários, é apenas mais um das expressões do que a gente viu aqui. E nesses últimos anos, quando a gente tem aula, ou seja, quando a gente não está em greve, o funcionamento da universidade ele também não é pleno, né? Faltam professores, os cursos novos foram criados com uma estrutura muito precária. O RU está atrasado 1 ano e meio, né? As obras do Reúne 30% foram concluídas somente, mesmo que todas fossem, ainda não teríamos as condições plenas de ensino e permanência. Então acho que a greve, óbvio, é digamos, talvez o estalido, né? A faísca. Y no tragar el humo, con el martillo dando compañero, que somos más que uno, con el martillo dando, y no dejarse dar, con el martillo dando compañero, y hacernos respetar. Si el estudiante se para la universidad. Y si se para el obrero, se detiene la ciudad. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Marchar por lo seguro, tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta, y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Y no dejarse dar, con el martillo dando compañero, y hacernos respetar, con el martillo dando, y no tragar el humo.